Olá meninas, hoje é um vídeo super diferente aqui no canal, deixei a enquete para vocês votarem se vocês tinham interesse, né, de ver a montagem das marmitas que eu faço aqui na minha casa. Hoje é quarta-feira, então esse vídeo tá praticamente entrando em tempo real, e o que eu faço é preparar esse cardápio já com todas as opções certinho, para eu poder seguir durante a semana. Então hoje é quarta-feira, tá? Então eu vou comer arroz integral, pernil na air fryer, couve, feijão, e assim eu vou fazendo todos os dias, ó. Eu anoto as quantidades, tá? Que eu tenho que comer, né, da minha nutricionista, e o que eu vou deixar pronto. Aí eu tenho o almoço e janta da quarta, quinta, na sexta-feira e o almoço do sábado. Para preparar, eu deixei essa lateral aqui em vermelho. Então, eu tenho que preparar o arroz integral, o pernil, temperar os 2 tipos de feijão, fazer a couve, salada de cenoura, o creme de milho, o frango em cubos e o macarrão. Então, é isso que a gente vai fazer para poder montar as marmitas. Lembrando que o jantar de hoje já está pronto, porque eu fiz no domingo, eu não congelo essas marmitas, tá? Então, eu cozinho 2 vezes na semana, no domingo à noite. Aí eu faço o almoço e o jantar da segunda, da terça e da quarta-feira. Da quarta-feira eu não fiz o almoço, porque eu já tinha planejado fazer um almoço diferente. Então, eu acabei não fazendo nas marmitas. Aí, na quarta-feira, eu faço quinta, sexta e sábado, tá? Então, eu já deixei tudo separado aqui nas quantidades. Vocês vão ver que as quantidades de peso é tudo pro alimento cru. Porque, por exemplo, para fazer 100 gramas de arroz integral, eu preciso de 35 gramas de arroz integral cru, tá? Isso foi minha nutricionista que me passou. Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas ideias de combinações, né, do que eu como. Antes que vocês me perguntem, sim, eu como carne vermelha, mas não tem na quinta, na sexta e no sábado, porque eu comi no início da semana, nas primeiras marmitas que eu fiz, tá? Então, eu já vou colocar aqui que o jantar tá ok. E a salada de cenoura, eu acabei mudando ela de lugar. Tirei de hoje à noite e coloquei no sábado, porque tava sem nenhum legume. Então, eu escrevi aqui embaixo, salada de cenoura. E assim eu monto o meu cardápio pra gente começar a fazer então, todas as preparações. Eu tenho aqui algumas coisas já pré-prontas, né? Eu tenho a calabresa picada, o bacon picado, isso tudo tava no congelador, tá? Eu tirei um pouquinho antes pra deixar descongelando. Tenho o feijão preto, o feijão carioca, o filé de frango, tudo tá aqui já, tá? Os feijões eu cozinhei no domingo, então eu já separei as porções e congelei sem temperar, que eu prefiro temperar no dia, pra já adiantar esse processo meu aqui. Aqui eu tenho o pernil, que a gente vai começar por ele temperando, tá? Não sei se vai ficar no foco, aí eu acho que eu vou ter que mudar a câmera de posição. Pronto, assim ficou melhor pra vocês verem, né? Então eu vou começar temperando o meu pernil. Esse pernil já tá cortado, eu trouxe assim do açougue. E ele é sem osso, tá? Então eu tenho já o meu alho triturado, que eu compro aqueles pacotes de alho descascado, eu já trituro tudo. E guardo em potinhos na geladeira e o restante no congelador e vou utilizando. Então eu vou colocar ali já pegando, né, todas as coisas que eu vou usar. Um pouquinho de alho triturado. Já venho com sal. Eu não uso muito sal na minha comida, tá? Eu gosto de usar tempero natural, então vocês vão ver bastante tipo de tempero legal aqui. Esse molho de pimenta são meus pais que fazem, então eles sempre me trazem um pouco, né? Eu gosto bastante para temperar carne. Eu vou colocar ele, não é muito picante, ele é bem saboroso. E vou colocar o suco de meio limão. Prontinho, agora eu vou misturar e vou deixar pegando o sabor por um tempinho enquanto eu adianto alguns preparos. Eu gosto sempre de começar pela carne que eu preciso temperar para que ela fique um tempinho marinando, né? E pegue bem legal o sabor do tempero para a carne não ficar muito sem graça, né? Coloquei ali, já venho com a tampinha. E esse daqui eu vou reservar enquanto a gente faz as outras preparações.
Agora eu vou pro preparo, né? Primeiramente eu vou colocar o arroz integral, que demora um pouco para cozinhar. Vou mostrar para vocês como eu faço. Nesse potinho eu tenho um pouquinho de cebola já triturada, que tinha sobrado de quando eu fiz no domingo, né, a minha alimentação. Vou usar a minha balança, esse é um item que eu uso muito aqui na minha cozinha, porque a minha alimentação é toda pesada, né? Então eu uso muito ela. E como vocês viram lá, eu preciso fazer 300 gramas de arroz. E isso dá 105 gramas de arroz integral cru, que é assim que eu vou pesar. Eu coloquei um potinho ali e eu vou pesar o arroz integral. Esse que eu tô utilizando é da marca Broto Legal, tá? Mas eu compro o que tiver, no mercado não tenho apego. E eu coloco nesse potinho pra deixar na minha despensa já organizado. Tinha pouquinha quantidade, né? Não ia dar a quantidade que eu preciso fazer hoje, então eu já corto ali o meu pacotinho, coloco nesse pote. E dali mesmo eu já vou pesar os 105 gramas de arroz. Eu faço assim pesadinho, gente, para fazer a quantidade exata, tá? Para não sobrar alimentação aqui em casa, então eu já faço o valor exato do que eu vou utilizar, tá? 105 gramas. Eu já uso um elástico para fechar o meu potinho, meu saquinho, na verdade. Eu tenho essa colher medidora que eu deixo ali dentro mesmo, fecho, e esse daqui já vou deixar guardado aqui no meu armário, ficar mais na mão para utilizar. E o que nós vamos fazer hoje já tá separado. Vou pegar as panelas pra gente começar lá no fogão agora. Já estou aqui com a minha panela no fogo baixinho, tá? Eu não gosto de cozinhar com fogo alto porque eu faço vários preparos ao mesmo tempo. Então, para não correr risco de queimar nenhum deles, eu deixo todos no fogo baixo, tá? Para fazer o arroz, eu tô usando a banha de porco. Essa minha eu comprei pronta no supermercado. Tem vezes que eu compro também no açougue, né? Já natural. E eu vou deixar derreter essa banha de porco para vir com cebola e alho, que é o que eu vou utilizar como base de todos os pratos que eu vou fazer aqui com vocês, tá? É o refogado de cebola e alho. Às vezes eu uso banha, senão eu uso óleo de girassol e a manteiga também, azeite. Eu não tenho aqui hoje que o meu acabou no domingo, tá? Vou colocar toda a cebola que eu tinha ali já pronta, né, já triturada. Vou deixar refogar bem para colocar o alho. Vou colocar também um pouquinho do tempero vinagrete aqui junto com o refogado da cebola e do alho. Dá um saborzinho bem gostoso no nosso arroz integral. É difícil a gente comer sempre arroz integral do mesmo jeito, né? Então, cada vez eu faço de uma forma. Hoje eu tô fazendo com vinagrete, mas eu também faço com cenoura, com brócolis. Tem muitas opções pra gente mudar a cara do arroz integral de todo dia, né? O refogadinho já tá pronto, eu vou entrar com o arroz. Eu não fico muito tempo refogando os grãos do arroz integral, porque ele já é mais durinho. Então, demora muito mais para cozinhar. Eu coloquei ele ali, só misturei certinho no refogado, um pouquinho de sal e já vou colocar água. Cerca de uns 350 ml de água, tá? Para 105 gramas de arroz, que é o que eu tô fazendo aqui nessa quantidade que eu mostrei para vocês. Eu coloco bastante tempero mesmo, tá? Para que a comida fique gostosa. Não é porque a gente tá comendo uma comida fit que ela tem que ser sem sabor, tá? Eu sempre prezo muito pelo sabor, pelo tempero da minha alimentação. Prontinho, agora eu vou fechar e deixar o arroz em cozinhar. Passei o arroz para trás, né, para outra boca do meu fogão, e nessa panelinha eu vou refogar um pouquinho de bacon, um pouquinho de calabresa, que vai ser o que eu vou utilizar para temperar o meu feijão preto hoje.
tá? Eu vou colocar ali apenas um fiozinho de óleo para ajudar a dourar mais rápido. E eu vou reservar essa panelinha numa outra boca do meu fogão também para voltar com vocês numa outra preparação. Peguei aqui uma outra panela e aqui eu vou fazer o refogado do feijão carioca, tá? Coloquei um pouquinho de banha de porco, cebola, eu triturei mais uma cebola inteira aqui no meu processador manual. E eu vou colocar com bastante quantidade mesmo de tempero, vocês veem quanta cebola que eu coloquei, né? Eu vou aguardar derreter essa banha para refogar a cebola e o alho. Em seguida eu vou vir com o feijão carioca que já está cozido. Eu já havia cozido tanto o feijão carioca quanto o feijão preto no domingo. Para temperar, eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu tenho aqui um tempero para feijão que vende já lá no empório onde eu compro os meus temperos naturais. Ele é um tempero para feijão, tá? Ele vem várias coisas misturadas aqui. Com a própria colherzinha do sal, eu coloco uma colherzinha e meia desse tempero para feijão. É muito saboroso, ele tem bacon, açafrão, ele tem várias coisas misturadinhas. É muito legal de utilizar para dar uma diferenciada no tempero da nossa comida do dia a dia, né? Eu vou misturar tudo muito bem e vou deixar ferver para dar uma engrossadinha nesse caldo e o feijão já tá pronto. Olha que corzinha mais bonita que ele fica, né? Volto aqui pro meu bacon e calabresa, vou dar uma mexidinha para que ele fique bem douradinho, tá? Eu não gosto de colocar o feijão quando eles ainda estão meio crus. Eu acho que o sabor não fica tão legal e a textura na hora de comer também não. Então eu deixo fritar bem para depois vir com o feijão preto. Olha só, fritou bastante. Agora eu vou vir com o feijão preto já pronto. Muito cuidado, tá? Já estava tudo cozido, como eu falei pra vocês. Vou colocar essa quantidade aqui. Tinha sobrado esse pouquinho, né? Nessa outra tigelinha, vou colocar também, já vou aproveitar. Vou colocar um pouquinho de água, porque ficou bem sequinho, olha esse feijão. Coloquei mais um pouquinho de água. Eu não vou colocar muito sal, tá? Porque o bacon e a calabresa já tem bastante sal. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Esse meu é sem pimenta. Então, eu vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa em grãos, tá? Tem também o chimichurri com pimenta. Eu não compro o com pimenta porque tem algumas preparações que eu não quero usar pimenta, né? E quando eu quero, eu coloco separado, como eu fiz aí no feijão. Só um pouquinho de sal para corrigir. E tá pronto também o tempero do nosso feijão preto, que eu vou deixar também ferver um bom pouco para poder engrossar esse caldo aí, que eu não gosto de caldo muito ralo do feijão, tá? Vou passar ele para outra boca do fogão pra gente continuar as preparações. Frigideira aqui no fogão, vou colocar um fiozinho
pouco de óleo de girassol e eu cortei 140 gramas de frango em cubos. Eu vou colocar aqui, vou espalhar, não vou ficar mexendo, tá? Eu vou deixar assim até ele começar a dourar, depois eu venho e viro ele todo, para não soltar muita água, tá? Tampo a panela, por enquanto, no frango é isso aqui. Agora vamos voltar lá para aquela lista para ver o que a gente já conseguiu fazer, né? E eu venho colocando ok na frente das coisas que eu já fiz para eu poder me organizar. O frango desfiado eu já tenho na minha geladeira pronto, eu vou fazendo esses tiquezinhos para saber o que eu preciso ainda fazer. Faltam ainda alguns itens aqui, ó. E é isso que eu vou fazer agora. Muito legal a gente se organizar assim. Eu vou colocar o pernil já na air fryer. Eu deixei a 180 graus por 25 minutos. Ficou bem douradinho. Eu não coloco óleo nem nada, né? Na minha fritadeira. Até usei ela hoje de manhã, então ela até tava meio sujinha aí, ó. Eu vou colocar 4 pedaços de pernil, que é 2 para mim, 2 pro meu esposo, que dá aproximadamente 100 gramas. Vocês usam, gente, air fryer? Aqui na minha casa, meu marido fala que é a minha companheira de trabalho. Eu uso muito a minha em todas as refeições, quase. E olha só o nosso frango, ele já começou a dourar a parte de baixo. Agora eu abri e eu vou vir separando, né, os cubinhos dele com uma colher. Eu tenho muito hábito de usar colher de pau, não sei se vocês também são assim. Essas colheres eu trouxe da minha viagem de Porto Seguro. Lá tem bastante dessas coisas, eu trouxe de lá. Neste ano de 2021, que eu fui em abril para lá. Então eu trouxe algumas colheres dessa. Vou mexendo ali o frango para ele ficando douradinho. Não deixa o frango branco também, senão fica muito sem graça, né? Coloquei cebola, um pouco daquela cebola picadinha. E eu vou colocar nesse frango aqui alho poró, tá? Eu nunca fiz assim, é a primeira vez que eu vou conhecer esse sabor, que eu vi no canal da Ana da Costa, chama Aromas de uma Cozinha. Ela tem muitas receitas legais lá, para fazer marmitas, para modificar o sabor dos alimentos. Eu indico muito que vocês conheçam o canal dela, tá? Se vocês forem lá pro canal dela, deixem um comentário falando que vieram aqui do meu canal. Acredito que ela vai ficar muito feliz. Então, coloquei o alho poró, que eu já tinha também cortado e congelado. Gente, tira um dia, sabe? Para fazer essas coisas, para picar tudo, para deixar tudo guardado e já picado, congelado. Fica muito prático na hora de cozinhar, agiliza muito a vida. Aí eu tô colocando um mix de pimenta, ralado na hora, que eu prefiro. Eu coloquei um pouquinho de sal e esse vai ser o tempero deste frango. Vou deixar aqui refogando até que ficar bem douradinho. Aí já tá pronto. Aí pra minha marmita, essa quantidade dá exatamente 100 gramas de frango, tá? 140 gramas de frango cru. Depois de pronto, ficam 100 gramas de frango já cozido. Tampei a minha frigideira e vamos continuar os trabalhos. Passou um tempinho e olha só como já tá bem douradinho o nosso frango. Fica muito saboroso com alho poró, gostei bastante. Indico para vocês fazerem. Aqui eu vou deixar dourar só mais um pouquinho e já venho desligando para colocar na minha marmita. Preparo super rápido e muito saboroso. Enquanto eu vou preparando as coisas, gente, eu já vou tirando bastante coisa do caminho para depois não ficar muita bagunça lá. Então eu tirei o frango, tava nessa frigideira, já coloquei na marmitinha, lavei a frigideira que nós vamos usá-la novamente. Lá na outra panelinha eu tirei o feijão carioca também, já separei e também lavei a panela, tá? Nessa frigideira nós vamos fazer couve refogada, que eu vou usar hoje no meu almoço. Eu compro a couve já picada, fininha, tá? Porque eu tenho muita dificuldade de picar couve fina. Então, eu compro já assim lá no Hortifruti que eu vou. Eu vou colocar aqui uma quantidade pro almoço para mim e pro meu esposo hoje. Então, hoje ele vem almoçar em casa. Normalmente, ele não almoça comigo aqui em casa, ele almoça no trabalho. E na janta, vocês vão ver que eu não vou fazer marmita para ele, porque ele não tem hábito de jantar comida, tá? Ele sempre come um pão,
toma leite com café, alguma outra coisa assim, ele não tem hábito de comer comida à noite. Já eu tenho essa necessidade, né? Eu fui acostumada assim. E também eu fico muitas horas sem me alimentar por conta do meu trabalho. Então eu já faço para mim a janta e para ele não, tá? Coloquei ali uma colher de sopa de manteiga e vou misturar essa couve aqui com a manteiga e deixar ela não bem cozinhar, deixar ela diminuir de tamanho, né? Vamos dizer assim, desidratar, porque ela murcha muito a couve, tá? Então eu coloquei ali a manteiga, vou tampar a panela e vou deixar essa couve ficar bem murcha e refogadinha, para vir aí com os temperos, tá? Eu gosto de temperar depois que a couve já refogou sozinha com a manteiga. Enquanto isso, a minha água já ferveu. Aqui eu vou cozinhar a porção de macarrão que eu vou comer no almoço da sexta-feira, se eu não me engano. Eu vou colocar uma xícara de chá de macarrão parafuso cru, que vai dar aproximadamente aí 80 a 100 gramas de macarrão cozido, tá? Eu coloco aqui na xícara, jogo ali na água quente e fico de olho para cozinhar al dente, tá? Eu prefiro assim, porque depois eu vou falar para vocês como eu finalizo essa marmita de macarrão. Então, eu deixo o macarrão bem al dente. Não coloco água, nada. Eu vou deixar cozinhar agora aqui. Enquanto isso, ó, nosso arroz integral já está praticamente pronto. Eu até tirei ali para poder mexer, dar uma olhadinha, né? Porque secou a água, a gente já pode desligar. E olha só, nosso arroz integral já tá pronto. E olha como fica bonito o tempero vinagrete, né? Ele tem cenoura, tem também tomate seco, fica bem legal. Mais um preparo finalizado. Agora aqui o feijão também já finalizou, o feijão preto. Já desliguei também. E eu vou deixar a tampa do arroz aberta, tá? Para ele poder secar um pouquinho, porque fica meio úmido, né? E assim eu consigo porcionar ele bem certinho nas marmitas, já sequinho e soltinho. Enquanto isso, olha lá a nossa couve, ela já refogou bastante. E agora eu vou vir com os temperos. Ficou bem verdinha. Eu gosto de deixar os legumes não muito cozidos para eles manterem a cor bem forte, tá? Vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho. Vou usar a pimenta do reino moída na hora, que eu uso em praticamente todos os meus preparos, né? Arroz, o sal e a pimenta do reino moída na hora. E vou colocar também um pouquinho de alho frito, que dá um sabor muito gostoso no refogado da couve. Aqui eu só vou misturar e já vou desligar. Esse aqui já está pronto, que é o acompanhamento do nosso almoço de hoje. Finalizada a couve, então. Vim aqui para o meu liquidificador, que agora nós vamos fazer o creme de milho. Eu vou colocar quase que um sachê todo de milho já pré-cozido, tá? Eu vou deixar um pouquinho, que eu vou colocar ele, alguns grãozinhos no meio, lá na panela, na hora que a gente for refogar. Eu faço tudo meio que no olho, tá, gente? Que eu já tô acostumada a fazer sempre, então eu já não sei as medidas direito. Vou tentar passar pra vocês aí da melhor forma possível as quantidades que eu tô utilizando. Eu vou colocar uma meia caixinha de creme de leite, que eu já tinha na minha geladeira. Vou colocar também um pouco de leite. Um meio copo, mais ou menos. E uma colher de sopa de requeijão. Eu vou colocar a tampa do meu liquidificador e vou bater tudo muito bem. E já vou também guardando que eu não vou mais utilizar aqui de cima da minha bancada para não ficar tão bagunçado, tá? A gente vai organizando
enquanto a gente vai cozinhando, senão depois Deus nos acuda, né? Coloquei aqui na panela, então, a mesma panela que eu tava cozinhando o macarrão. Eu já tirei o macarrão, lavei a panela e agora eu tô colocando uma colher de sopa bem cheia de manteiga e um pouco de cebola também triturada, cerca de uma colher de sopa cheia também. Eu vou deixar isso aqui refogar com o restante do milho que eu deixei no pacotinho. Eu gosto de deixar alguns grãozinhos inteiros do milho no meio do creme. Eu vou refogar isso daqui muito bem antes de juntar o caldo, tá? O creme que nós batemos no liquidificador. Já juntei o creme do liquidificador e vou vir temperando com um pouquinho de sal. Vou colocar também pimenta do reino moída na hora. Aí tem um mix de pimenta, tá? Pimenta branca, pimenta preta e pimenta vermelha. Eu já compro assim. E um pouquinho de salsa desidratada. Aqui eu vou misturar tudo, esperar dar uma fervidinha, porque já tá tudo cozido, né? O milho já é pré-cozido também, não tem muito que ficar demorando muito no fogo. Eu vou deixar ele ferver um pouco para engrossar e já desligo e temos mais um preparo da nossa semana pronto. Aqui eu já tirei o creme de milho, já lavei a panela, coloquei ela novamente aqui com o frango desfiado que eu tinha congelado, um pouquinho de água para deixar ele descongelar, tá? Nós vamos temperar para fazer um frango desfiado cremoso. Também é uma das proteínas das minhas marmitas dessa semana. Vou deixar ele aqui com essa água que ele vai soltando, vai descongelar para a gente poder temperar bem gostoso esse frango desfiado também. O frango já descongelou e agora eu vou vir temperando. Vou colocar o restante da cebola triturada. No total eu usei em todos os preparos uma cebola e meia, tá? Triturada. Aí eu não vou usar o alho, eu vou usar só a cebola. Mexendo bem para agregar todos os sabores, né? O segredo da comida da marmita é o tempero, tá? Eu sempre falo para as minhas amigas, para não ficar uma comida sem graça, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando que quando eu cozinhei esse peito de frango, eu não coloquei nada na água, tá? Eu cozinhei ele sem nada mesmo. Agora, a pimenta do reino moída na hora. Aqui em casa, quando a gente pede lanche de algum lugar, sempre vem bastante daqueles sachês de ketchup, tem mostarda, de maionese, né, de barbecue, então eu guardo para utilizar nesses preparos, ó. Então eu vou colocar um sachêzinho de mostarda e um de ketchup aqui nesse refogado do frango desfiado. Dá um toquezinho diferente. Fica muito bom, eu gosto de guardar esses sachês porque a gente utiliza, assim, pouca quantidade, né? Então é mais prático, eu já pego, utilizo e já jogo fora, não fica pote grande aqui dentro da minha geladeira e correndo o risco de estragar, porque é só eu e o meu esposo, tá? Vou colocar também um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho de água, só pra não deixar esse frango seco, que eu quero um frango bem molhadinho, cremoso. Pouca coisa mesmo de água, tá? Só um pouquinho. E vou colocar aqui também uma colher de sopa de requeijão. Esse requeijão que eu tô utilizando é o requeijão light, tá?
Misturo tudo muito bem. Já vai ficar bem cremosinho, muito saboroso. Eu tava sentindo que tava faltando um verdinho. Então eu vou vir também um pouquinho de salsa desidratada. Gente, eu não gosto de comida muito branca, tá? Eu olho assim e falo, ai, cara, de comida de hospital, né? Então eu coloco sempre um verdinho ali pra dar um colorido e ficar mais bonito, né? A gente come com os olhos. Ainda mais na marmita, né? Na hora que a gente abre a marmita, ela tem que estar bonita para que a gente tenha vontade de comer. E aqui já tá pronto também mais um preparo. Lavei a panela novamente, coloquei água e eu tenho esse suportezinho de cozinhar no vapor. Eu encaixo ele aqui dentro da minha panela, ele tá meio tortinho aí, mas é assim mesmo, tá? Ele encaixa dentro da minha panela e eu coloco a tampinha para cozinhar legumes no vapor. Pronto, consegui. Aí agora eu vou cortar a cenoura em palitos pra gente colocar para cozinhar no vapor e assim finalizar todos os preparos das nossas marmitas. Aqui eu tenho uma cenoura pequena, eu vou cortar só uma, porque só vai essa cenoura em uma marmita, tá? Então não tem necessidade de fazer muita quantidade. Cortei as pontas, agora eu tô descascando ela, com esse descascador de legumes. Essa tábua que eu utilizo é uma tábua de vidro, tá? Eu gosto de utilizar ela, que é muito fácil para higienizar. Tirei toda a casca da minha cenoura, bem fininha, para não ter muito desperdício. E eu vou cortar a cenoura mais ou menos em 3 pedaços, para fazer meio com os palitinhos, tá? Eu não gosto de deixar em tamanho muito grande, não ficar ruim de acomodar também na marmita. Então eu corto assim, ó, em alguns palitinhos, corto no meio e corto no meio de novo. E vou colocar lá na panelinha do cozimento a vapor que eu mostrei pra vocês. Aquele suportezinho eu comprei em loja de 99 aqui na minha cidade. Foi bem fácil de encontrar. Cenoura já cozida, eu vou colocar ela nesse potinho aqui, né, nesse bowl, pra poder temperar. Eu vou temperar ela como salada, tá? Que a intenção é comer fria. Então, na hora de tirar para colocar na marmita, eu vou tirar essa parte para não esquentar junto. Eu coloquei um pouquinho de sal, aí eu coloquei salsa desidratada, um pouquinho de alho frito, pimenta do reino e vou pôr um fiozinho de azeite, tá? Esse aqui que eu tô usando é o azeite extra virgem, que é o azeite para salada, tá? E finalizei todos os preparos e vou mostrar para vocês como eu faço. Olha só, eu coloco uma etiquetinha com o que tem ali dentro. No caso aqui, almoço da quinta-feira, com creme de milho e a salada. Então, tem o arroz integral e o frango. Já coloco aqui dentro da minha marmita, já fecho. Aqui é o creme de milho, tá? Que eu vou comer junto com esse arroz integral e o frango com alho poró. Então, eu já coloco juntinho assim na geladeira. E aqui é só fazer a salada, tá? Aqui é o almoço da sexta-feira, então eu tenho o frango desfiado e o macarrão cozido. E aqui eu finalizo com o molho, então eu faço um molho rosé normalmente, coloco isso daqui dentro e pronto, já está temperado, pronto o meu almoço, tá? Como vocês viram, o jantar, olha, um é omelete de batata e o outro é a polenta. Então eu faço isso aqui na hora, tá? Eu não deixo pré-pronto. É bem rapidinho de fazer. Agora falta só mostrar para vocês o almoço do sábado. E aqui eu tenho o almoço do sábado, que é o arroz integral, o frango cremoso e a salada de cenoura, que já tá prontinho também. E aqui eu tenho alguns outros preparos. Olha, eu tenho feijão carioca, que eu não gosto de colocar junto com o arroz, tá? Eu gosto de deixar separado o feijão. Aí na hora que eu for comer eu coloco no prato. E aqui é o restante do frango cremoso também. E ficou assim toda a minha organização nesse potinho aqui. Eu vou colocar o feijão preto que ainda vai sobrar do nosso almoço de hoje. E aqui tá o meu almoço de hoje, que é o arroz integral, feijão preto, a couve e o pernil assado na air fryer. Foi assim que ficou toda a nossa organização da alimentação dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.